Então, a primeira aí era para fazer uma ligação estrela-triângulo no motor de estrela para triângulo no motor de 12 pontas, né? 12 pontas. Assim. Aí, o que que eu fiz no começo aqui para ficar mais fácil de entender? Vou fazer bem grande separado aqui, um por um, cair. Mas eu coloquei, eu desenhei o motor assim, ó. As pontas do motor, né? As bobinas, no caso. Assim, bem assim. No caso aqui, é as 6 bobinas vai dar as 12 pontas. É, na primeira questão, ele pedia para fazer a parte da estrela triângulo, mas não definiu qual tensão que ia, né? Se a gente tinha que colocar a tensão nominal e tal, não definiu nada, né? Só falou que queria a partida. Então, eu fiz do jeito que eu achei que ia ficar mais fácil. Então, aí, primeiro eu coloco. É, deu certo, né? Aí eu coloquei aqui assim, ó. O número das pontas, que seria o número das pontas do motor lá naquela caixa que a gente faz as ligações lá, né? Aí eu pus assim. E aí eu fiz a partida em paralelo, né? Você vê aqui, paralelo. E aí o que, que eu fiz aqui? Eu fiz a ligação como que a gente faz no. Ah, é paralelo também. É, é paralelo também. Mas eu vou te explicar por que que tá daquele jeito lá. Aqui, ó. Eu peguei essas duas bobinas aqui do canto, essas aqui, e transformei elas em uma. E fiz a mesma coisa com os outros, com essa, transformei em uma, e essa aqui eu transformei em uma. Quer ver? Aí o que que eu fiz, ó? Eu liguei em paralelo, literalmente. Então, ó, essa com essa, e aqui... Não, pera aí, nessa não. Eu vou ver. Ó, essa com essa, e essa com essa. Se a gente for reorganizar, se a gente for organizar, elas vão ficar assim, ó. Ó, 1 e 7, 4 e 10. Ligado assim. Tá vendo? Elas estão em paralelo, certo? Foi essa ligação que eu fiz aqui agora. Aí eu fiz isso com as outras. Ó, a última com a última, né? Não, vou fazer assim. Primeira com a primeira, 2 e 8. E essa aqui com essa aqui. Tá vendo? Mesma coisa. E aqui a mesma coisa também. Então, opa, certo? Então, então, então aqui agora todas elas estão ligadas em paralelos. Para mim fazer a ligação em, em estrela, primeiro em estrela, como é que tem que ser? Imagina que cada conjunto desse daqui é uma bobina só. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que curto-circuitar aqui embaixo, não é? E aqui eu coloco a fase aqui, né? Para virar estrela, certo? Então, pensa aqui, curto-circuitado embaixo, qual que tá junto? 10, 11, 12. Assim, ó. 10, 11 e 12. Opa, fiz 20. É o que tá junto aqui, né? Aqui. 10, 11, 12. Eu curto-circuitei aqui embaixo, né? Fiz essa ligação aqui. E do outro lado, do outro aqui, tá o 5, 6, o 4, 5 e o 6, né? Que estão ligados junto aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu curto-circuitar o 10, 11 e 12, eu vou estar curto-circuitando o 4, o 5 e o 6 também. Porque eles estão ligados junto um no outro. Tá vendo? Então aí, eu fiz separado aqui só para não ficar um em cima do outro. Mas esse ponto aqui é ligado aqui, ó. Entendeu? É. Aí eu pus separado só pra gente ver certinho. Mas esse fio aqui, ó, que tá ligando aqui, é esse aqui, ó. Tá ligando no outro, tá vendo? Só coloquei separado pra não ficar. Senão ia ficar os números tudo muito pertinho aqui, ia ficar meio difícil de ver. Mas assim, teoricamente, você poderia fazer essa ligação sem fazer essa ligação no meio também. Porque quando você tem um sistema trifásico totalmente equilibrado, que é o caso aqui que as bobinas são todas iguais,
Aqui no meio você vai ter um ponto zero, né? Que é o mesmo daqui. Então, tanto faz se ligar ou não. Vai dar a mesma coisa no final. Entendeu? Então aí aqui tá aqui. 4, 5 e 6. Aqui. Beleza. Aí tem as bobinas aqui, né? Bonitinho e tal. Aí na ponta dela, é só você colocar o que tá na outra ponta agora. Tipo, ó, o 12. Que tá na outra ponta, o 12. O 9. 9. Do 11. Opa, o 12 é pra baixo, né? 12 é o 9. O 11 é o 8. 8. E o 10 é o 7. Certo. Aí o 4 é o 1. O 5, o 2. O 6, o 3. Aí aqui em cima, quem tá ligado junto, ó? O 7. O 7 aqui tá ligado com 1, ó. Tá vendo aqui, ó? O 7 aqui liga com 1. Então aqui, quando for a ligação, o 7 tem que estar ligado com 1. E eu vou colocar uma fase aqui. No caso aqui eu especifiquei que seria a fase R. Então a fase R vai ligada no 7 e no 1. Aí, vou colocar aqui. Aí o outro é o 8. O 8 aqui tá ligado com 2, né? Então eu pego o 8, liga lá com 2. Aí aqui eu especifiquei que é a fase S. Só sobrou o 9 e o 3, tá aqui, ó. 3 ligado com o 9 aqui, ó. E fase T. Então, essa daqui já é a partida. Como é que vai ficar feita a ligação das bobinas na partida. Na primeira parte da partida, né? Que é a parte estrela. Então vai ficar dessa forma aqui. Né? Já tá feita a primeira parte. Eu fiz esse gabarito porque fica fácil de entender depois, né? Você vai ver o que a gente vai fazer depois, por que eu fiz assim. Aí, partindo dessa parte aqui, partir para a parte do delta. Aqui, do jeito que está aqui o desenho, você consegue observar que todas elas estão em paralelo, né? Se a gente ligar aqui no meio, ó, você consegue ver que, tipo, por exemplo, essa bobina aqui, ó, 11 e 8, tá em paralelo com a 5 e a 2, tá vendo? Porque a 5 e o 2 e o 8 tá ligado no mesmo ponto, e o 5 e o 11 também. Então é como se elas estivessem assim, ó, uma do lado da outra, ó. Entendeu? Ó, o 2 com 8 e o 11 com 5. O 5 e o 11, tá vendo? Elas estão assim, ó. Só que aqui a gente só desenhou separado para ficar mais fácil de entender, mas elas estão ligadas assim, certo? E as outras estão aqui, ó, as outras bobinas, ó. Então elas estão fazendo esse formato aqui, que no meio tá tudo curto-circuitado, tudo junto, ó. E aqui tá as outras bobinas junto também. E cada uma dessa aqui tá entrando numa fase. No caso aqui é S, RT, por exemplo. Entendeu? Aí a gente só separou o desenho aqui. Então agora no delta vai ser assim. Essa aqui é a parte mais legal do negócio. Aqui é tudo junto assim. Sim, sim. Sim, eu tava vendo na internet, essa partida nem é uma partida usual de ser feita, sabia? Então, ó, imagina que essas bobinas aqui, essas aqui são essas aqui, ó. Quando você vai fazer a partida em delta, lembra que a gente fez no negócio assim, ó? Liga aqui, aqui e aqui. Essa é a partida em delta, né? Então, essa ponta aqui de cima é essa daqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então é 1 e 7. Essa parte aqui de cima. Aqui, ó. É, eu tô pegando essas bobinas aqui, tá? 6 bobinas juntas aqui. E vou transformar elas em 3, porque elas estão em paralelo, né? Então elas vão se comportar como se fossem 3 bobinas, assim, ó. Fazer mais longe, que dá pra colocar os números aqui, ó. Tipo, ó, nessa parte aqui de cima, é essa parte aqui, ó, do 1 e do 7. Elas estão juntas, né? Então eu posso dizer que aqui é a ponta 1 e 7. Isso.
Vou fazer aqui que vai dar mais fácil de você entender. Ó. Do lado de cá, 2 e 8. 2 e 8. Do lado de cá, 3 e 9. 3 e 9. Embaixo, 4 e 10. 5 e 11. E 6 e 12. Certo? Então aí a gente tem uma representação dessas três bobinas dessa forma aqui. Aí aqui o fechamento do delta você faz do jeito que você achar melhor. Eu fechei assim, ó. Esse aqui. Isso. As diagonais. E depois pego o que sobrou e ligo no outro. Se a gente abrir esse daqui, colocar juntinho, vai formar um delta. Que vai ser esse aqui que a gente vai desenhar agora. Então, começando aqui, ó. 1 e 7. Vamos por aqui, tá bobina aqui, ó. 1 e 7. Começando por aqui. Aí do outro lado tá o quê? 4 e 10. 4 e 10. Aí do 4 e 10, do 4 e 10 tá vindo aqui, ó. 3 e 9, né? Que é o que tá ligado junto com 4 e 10, né? Que a gente fez a ligação aqui, ó. Então é o 3 e 9. Então coloca aqui. 3 e 9. Do outro lado do 3 e 9. 6, 12. Aí do outro lado do 6 e 12, ó. 2 e 8. 2 e 8. E do outro lado, do 2 e 8 aqui, 5 e 11. 5 e 11. Então aí agora, a gente tem aqui que o jeito que a gente precisa fazer o fechamento do motor lá. Então, na primeira parte, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que colocar a fase, as três fases nos números 7 e 1, 8 e 2, 9 e 3 e curto-circuitar o restante. Aí quando for trocar, eu tenho que partir disso aqui para isso daqui. Eu tenho que juntar a ponta 5, 11, 1 e 7 e colocar uma fase aqui. Por exemplo, o 1 tá com R. R aqui. O R tem que estar em todas essas pontas aqui, quando for fazer a partida em delta. Aí aqui no 10, 4, 9, 8. 9, 3, tá com T. Então vou colocar o T aqui. Você vai ver que por que eu estou usando isso aqui? Porque lá na partida isso aqui já vai estar bem definido lá. E só sobrou o S, né? Pro restante. Então tem que fazer bem assim. Vou fazer. Tá. Vou passar para o próximo aqui para a gente fazer o motor. Então vou colocar as três fases aqui. Ó. R, S, T. Eu tinha feito um outro com as bolinhas, tinha ficado melhor do que essa daqui. Acho que dá pra pôr aqui ainda. Não dá mais não, só lá de fora. Tá. O RST. Aí aqui eu já coloquei um contador aqui para começar o negócio. Tá. Calma, igual faz parte da estrela do triângulo mesmo. Aí que foi a sacada aqui? Fiz um motor aqui e eu vou colocar as 12 pontas. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3. Aí o que eu já fiz aqui, ó? Por exemplo, o 3 é ligado com qual? Lá. Ó. O 3 é ligado com 9, né? Então aí, aqui eu já coloquei assim, ó, para ficar mais fácil, ó. 9, 8, 7. Para na hora de fazer a ligação, 3 com 9, 2 com 8, 7 com 1. Quer ver, ó? 3 com 9 e o 2 com 8. Olha aqui. O 2 com 8. O 3 com 9. Tá vendo? Então, tá dando coerência. Então, é por isso que eu já coloquei assim, ó. É, aqui eu poderia colocar assim, ó. Em vez de colocar 1, 2, 3, 9, 8, eu podia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Aí, às vezes. Pode. Você quer representativo. Então, coloca aqui. Ó, 3 com 9, 2 com 8 e 1 com 7. Certo? Então a gente acabou de fazer essa ligação aqui, ó.
Aí. Então a gente acabou de fazer essa ligação aqui, ó. RST. A gente acabou de fazer isso aqui. Aí aqui agora, do outro lado, vou colocar o quê? As mesmas coisas que eu fiz aqui. Vou colocar de dentro as que vai ligar para não ficar transpassado um pelo outro, né? Então dentro vai ser ligado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu liguei foi o 1 e 2, né? 1 e 2. Não, 1 e 7. Eu fiz essa ligação aqui, ó. Do 1 pro 7. 2 pro 8. 3 pro 9, né? Essas ligações aqui que eu fiz agora. Que é as mesmas dessa daqui. Então agora eu vou fazer essas ligações aqui, ó. Que é a parte de baixo. 6 e 12. 5 e 11. 4 e 10. Que vai ser as mesmas que vai ser aqui, ó. Se você observar, ó. 6 e 12. Ó. 6 com 12. Tá vendo? 4 e 10, ó. 4 e o 10. Tá vendo? Tá tudo fazendo sentido? Não, não. Então, verdade, é igual nos dois. Então aqui vai ficar 4, 5, 6. Aí ficou faltando 10, 11, 12. Não, aqui vai querer ficar ao contrário, né? Vai ficar 12, 11 e 10. Porque é o 6 com 12, 5 com 11, né? 6 com 12, 5 com 11, 4 com 10. Então aí que eu já faço assim, ó. 5 com 12, tal. Se você observar bem o que a gente acabou de fazer aqui, sem precisar de pôr mais nenhuma contadora, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer essa ligação aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeitinho aqui que a gente acabou de fazer no motor. Aí você pode. Não, a gente fez. Não, sem. Desconsidera esses fios aqui. Desconsidera isso daqui, ó. Entendeu? A gente acabou de fazer. Ligar todas as bobinas em paralelo. Entendeu? A gente acabou de fazer isso daqui. Então aí, então aí agora o motor ele pode comportar como um motor de 3 bobinas. A gente já fechou todas elas, entendeu? Então na hora de fazer aqui é como se fosse um motor de 3 bobinas. Entendeu? O que que faz no começo? Primeiro, não tem uma contadora aqui. Ah, não sei. Sabe? Se você entender o que eu fiz ali, você faz qualquer partida. Ó, é. Mas você viu aqui o que a gente fez aqui para entender como que vai ser o fechamento? Tem que fazer isso aqui, ó. Pra você conseguir passar para frente. Senão, aí fica meio complicado. Tem que fazer isso aqui. Aí beleza. Aí a partir desse triângulo não é assim? Vem aqui assim, aí tem uma contatora. Aí dessa contatora vem outra. E o motor tá aqui. Aí esse aqui vem aqui, faz a ligação assim, e o outro curto-circuito aqui, não é? Então a gente vai fazer praticamente isso agora. Então, ó. Na partida, primeiro, em Y. Em Y vai entrar fase no 1 e no 7, 2 e 8, 3 e 9. Que é o que a gente pôs aqui, ó. Ó, fase 1 e 7, aqui. Fase no 2 e 8, fase no 3 e 9. Foi o que a gente acabou de. Que a gente fez aqui, a gente definiu isso. E aqui a gente fez essa ligação. Então, tá entrando a fase aqui. E aí, do outro lado, o que acontece? Tudo curto-circuitado, né? 10, 11, 12, 4, 5, 6. Então aí já vou pegar uma bobina, uma contadora aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Então quer dizer, para ele partir em Y, o que que tem que fazer? Entrar K1 mais K2. Entrou K1 aqui, entrou, ou K2 não, K3, né? Entrou K3, já é a partida em Y. Então já vai estar funcionando em Y. Aí para funcionar em delta, o que, que tem que fazer? Vai ter que sair K3, né? Isso aí
já vai ser O, vai sair K3 e vai entrar K2, certo? Então aí K2, o que que acontece? Vamos observar aqui a primeira aqui, ó, 1 e 7. 1 e 7 tá ligado com o quê? Opa, ó, agora já passou pra cá, o delta. Ó, 1 e 7 tá ligado com o quê? 5 e 11. Então vamos lá, ó. É, o K1 tá ligado 1 e 7. Aí agora, o K1 já tá assim. Aí agora vai pegar o quê? 5 e 11. Ó, 5 no 11, tá vendo? E já foi de propósito que eu fiz isso aqui já. Aí eu pego o 1 aqui, que tá ligado aqui, ó, passando pelo fio, 1 e 7, e ligo no 5 e 11. Pronto. Ó, 2 e 8. Aqui. 2 e 8. Tá ligado com quem? 12 e 6. Então, vamos lá. 2 e 8. Põe aqui. Como é que é? O número? Esqueci. 6 e 12. 6 e 12. Então vem aqui. 6 e 12. Só sobrou esse aqui agora. É. 1 e 7. 10 e 4. Aí você. Ó. 1 e 7. 10 e. Não, peraí, tá errado isso aqui. O que a gente ligou. Aí não é esse aqui não, ó. Eu fez coisa errada aqui. É aqui, ó. Porque o 1 e 7 tá ligado já. Então é o 3 e 9 ligado no 10 e 4. Então aqui, ó. É 3 e 9 no 10 e no 4. Então, beleza. Então a gente já fez todas essas ligações. Então, para funcionar, como é que vai ser, né? Tá aqui. Então a gente até escreveu aqui como é que vai fazer. Sai K3, entra K2 e K1 continua, né? K1 continua. Continua. Beleza. Então vamos fazer o comando agora, ó. Coloca uma fase aqui, fase R, pode ser uma fase qualquer, né? Colocar um botão fechado. Sempre tem um botão fechado para desligar, né? Sempre começa por ele. Botão aberto. Tá, aí, depois no botão aberto, a gente já faz um selo, né? Eu vou colocar o selo de K1, porque K1 sempre vai estar ligado, né? O K1 aqui nunca vai sempre normal aberto. O K1 ele nunca vai desligar, né? Então, vou manter o selo K1. É mais fácil. Aí, o que, que eu já vou ligar primeiro? Uma dica que eu já te dou. Sempre liga primeiro o que vai sair. Quem que vai sair? Quem que vai sair aqui? K3. Sempre liga ele primeiro aqui. Então vai para em K3 aqui. É. Parece que fica mais. É, fica mais fácil de fazer. Porque, ó, o que, que eu vou fazer? Aqui, nesse meio aqui, eu vou colocar alguma coisa aqui ainda. Mas eu vou passar pro próximo, ó. Quando ligar K3, o que, que tem que fazer? Tem que ligar K1, né? Então aqui eu já vou colocar aqui assim, ó. K3 aberto para ligar K1, certo? Quando K3 ligar, vai ligar K1. Esse esquema de cascata, assim, de um ligar o outro, sempre dá certo. Sempre dá certo. Se tu tiver com dúvida, vai fazendo assim que não dá errado. Então, ó, K3 ligou, fecha aqui K3, liga K1. Só que K3 vai sair. Não vai? Que a gente já viu que ele vai sair. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado um contato aberto de K1. Porque quando K3 ligar, vai ligar K1. Ligou K1, K1 fecha aqui, ó. Fecha esse K1 aqui e ele vai continuar ligado sempre. Isso daqui. Então ele não vai cair. Então a gente já garantiu que K1 fica ligado. É, nós vamos fazer ele agora.
Então aí junto, quando ligar o botão, o temporizador tem que começar a contar. Então aqui já estou colocando o temporizador. Esse temporizador aqui, ele vai ligado aqui na saída do botão, tá vendo? Eu posso colocar ele aqui se eu quiser, entendeu? Eu posso colocar onde é que eu quiser aqui. Não faz diferença. Aí, contando que seja na saída do botão. Então, quando o temporizador contar, o que, que ele tem que fazer? Desligar K3, não é? Isso, então já vou colocar aqui, ó, fechado do temporizador. Então, na hora que o temporizador contar, ele vai cair K3. Na hora que cair K3, abre esse daqui, só que K1 já está segurando. Então, não tem problema. E aí, depois que K3 cai, o que, que tem que fazer? Entrar. Opa. Depois que cai K3, entra K2. Então, eu coloco aqui K3. Só que o que, que eu fiz? Uma sacada que eu peguei na prova. Eu coloquei o normal aberto aqui de K1. Pra quê? Ó, na hora da prova eu saquei isso aqui, que eu podia ter feito isso na minha partida do... Que eu fiz na aula. Pra evitar o curto-circuito quando você liga. Porque, ó, mas o que que acontece? Se eu não colocar K1 aqui, vamos supor que tá direto. Na hora que eu apertar esse botão aqui, a energia vai vir por K3, mas ela vai vir pra cá também. Então, antes do K3 vai, só que acontece, um espaço muito pequeno, antes do K3 abrir, ele vai ligar K2 junto, ele vai ligar K2 junto com K3, aí vai dar um pequeno curto, isso aí pode desarmar o disjuntor. Dá um pequeno curto, só que é um intervalo muito pequeno. Pode ser que tem, tava acontecendo. Aí o que que o do Luiz aconteceu. Aí o que que eu fiz? A sacada. Eu coloquei K1 aqui, ó. Ó, K1 aqui, aberto. Por quê? Ó, eu liguei aqui, pra, pra K1 fechar, tem que primeiro ligar K3, porque é K3 que tá ligando K1. Então, não tem perigo do K1 fechar ao mesmo tempo que o K3 está fechado. Concorda comigo? Não tem como. Então, na hora que ligou o K3 aqui, ligou o K3 aqui abre. Na hora... Você pode usar qualquer um. Você pode usar só o aberto, só o fechado, do jeito que seu comando ficar melhor. Você pode usar os dois também assim, ó. Tipo, assim e assim. Que aí entra por aqui, esse aqui é o comum, né? Comum, comum. Aí aqui é o NF e aqui o normal aberto. E aí ele troca daqui pra cá. Você pode fazer assim também. É. E aí, quando ligar K3, o K3 aqui abre. Ele abrindo, o K1 pode fechar sem problema nenhum. E a gente e aqui e fazendo esse esquema de cascata aqui, a gente garante que K1 só vai fechar depois que K3 abrir. Então não vai ter aquele perigo de ter aquele curto no comecinho, entendeu? Então, aqui tá certo. Então, sempre começa por quem vai sair, tá vendo? Eu coloquei K3 aqui, ó. E aí sempre coloca esse carinha aqui, ó, em cima dele. E aí você faz esse esquema de cascata, um liga o outro. Entendeu? Tipo, ó, o K3 liga K2. Mas aí depois K1 segura ele mesmo, sabe? Fica, esse aqui do professor deve ser gigante. Entendeu? Então fica bem simplesinho. E você tem que tomar cuidado que você não pode desligar o temporizador, tá? Não sei se às vezes você faz o circuito e coloca esse aqui para ligar o temporizador. Se você desligar o temporizador, ele volta ao estado original dele, que é o fechado. Entendeu? Então, às vezes vai dar errado quando contar o tempo. Então você tem que deixar o temporizador sempre ligado aqui, ó. Entendeu? Aí ele mantém o negócio ligado. Saída do botão. Entendeu? Então a partir desse daí. É, entendeu aí como é que é o esquema?
É difícil, né? Assim, depois que faz, né? É bem de boa, né? É. Então, fez aqui. Mas esse esquema aqui que a gente fez de fazer as ligações aqui, ó, 1 e 7, isso aqui simplifica a vida. Eu só fui ver isso aqui depois da prova. Na hora da prova eu não vi que eu tinha feito isso. Mas tá certo, funciona. Entendeu? Porque aí você consegue fazer um motor de 12 e comportar com um de 6 pontas. E o de 6 pontas você sabe fazer. Entendeu? Aí fica de boa. Então, de 12 pra, só pra ver você pegar fogo. Então, beleza. Vou explicar agora que é a segunda. A segunda, ele tinha que. Fiquei surpreso. Falar bem a verdade, fiquei surpreso. Eu não estava esperando isso. Eu estava esperando assim. Eu estava esperando que mais gente ia passar. Eu fiquei, uai. Não, eles mandaram um negócio, eu tava no meio da aula de taekwondo. Aí eu peguei o celular assim, aí nas notas, falei, cadê a minha, cadê a minha, cadê a minha? Aí eu fiquei muito de nota lá, 0, 3. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu zerei a prova? Aí eu vi um 9,8 lá, eu falei, não é possível que é o meu. Aí eu vi o número da matrícula, só vi o 9,6 no final, eu falei, ah, mentira. Nossa, aí você mandou os meninos ficou, eu já tinha recebido quando você mandou. Os meninos, eu tava no meio da aula. Vamos lá, então a segunda era assim, tinha duas partes, eu não lembro muito bem a questão, mas falava pra. Tem? Acho que tem. Que coisa a gente começa outra. É, eu não lembro direito a questão, eu sei que ele falava pra gente fazer a ligação do motor da questão anterior em uma. Pois é, pediu pra calcular a corrente também, né? Só que o que acontece? Mas tem que calcular mesmo. Só que eu não sabia calcular essa corrente na hora, eu não lembrava. Aí eu falei, eu fiz daquele jeito que eu te mandei. Eu falei assim, eu não sei calcular essa corrente aqui, vou deixar do jeito aqui. Considerou bastante. Mas vou explicar por que que eu até entendo por que que ele considerou. Então vamos lá, vai ser assim, a questão 2. Está tudo ruim. Eu acho que a pegada dele foi aqui, ó. Ele falou que a tensão, o V, era 220 volts, só que era V de fase, não era V de linha. E o motor, ele, né, é V de linha, não é esse aqui. Então, no caso, o V de linha vai ser 380 volts. Sim. Aí lá é o fechamento do motor, né? Tava assim no primeiro, né? 220, 280, 440 e 720, né? Ah, eu não lembro certinho como é que tava. Vamos lá. Então, deu. Ele deu essas tensões aqui. Aí, sempre a menor tensão é a tensão nominal, certo? Então, ele pediu pra gente fazer a ligação desse motor aqui na partida estrela-triângulo na tensão de 220 de fase, certo? Aí eu comecei a analisar cada, cada questão, cada ligação uma por uma. Então a primeira ligação que eu testei foi a em paralelo. Então eu desenhei a bobina assim, ó, em paralelo. Essa aqui seria a primeira parte da partida, né? Estrela. É, eu fiz um monte de desenho assim. Estrela para triângulo. Então aqui aí tem um ponto, né? Não fez ponto aqui não. Tem aqui, que igual a gente fazia em circuitos 2. R, S, T. Aí aqui, ó, de R para S,
de S para T, a gente tem 380 volts, certo? Porque é a tensão de linha, fase com fase. O que? Começou a atacar? Ixi, veio isso aí. Então, aí, aqui, a gente vai ter 380 dividido para raiz de 3. Lembra do trifásico? Mesma coisa de transformador. Então, a gente vai ter aproximadamente 220 volts na bobina. Isso aí, quando a gente parte para a parte do delta, que é o regime permanente, que é a hora que ele vai ficar ligado assim indeterminadamente, se a gente for ver aqui as bobinas, ó, a gente vai ter aqui RST. A gente vai ter na bobina 380 volts, certo? Então aqui já não está caracterizada a parte de estrela triângulo. Por quê? A estrela triângulo ela parte em estrela para justamente tentar no nominal. Isso. Mas na partida em estrela, quando dá na primeira parte, a tensão tem que ser menor do que a tensão nominal do motor. E a tensão aqui está igual à tensão nominal do motor. E depois que ele parte para delta, a tensão está maior do que a nominal. Então, não funciona. Então não funciona. Não funciona direito, né? Não funciona direito. Então não funciona. Eu acho que ele vai queimar mesmo. Aí se a gente for fazer em série, ó. Tal, tal. Tá, a gente tem duas bobinas em séries aqui. E aqui a gente tem RST, do mesmo jeito. RST. Aí daqui pra cá a gente tem 380 volts. E daqui pra cá a gente tem 220 volts, que é a mesma coisa daqui. Até agora não mudou nada. Só que aqui agora a gente tem duas bobinas, ó. Tem uma aqui e uma aqui. E isso aí, esse 220 divide para 2. Então aqui a gente tem 110 volts. 110 volts, porque elas são iguais, né? Então a gente tem aqui. Então a primeira parte tá ok, né? Para a parte de estrela, porque ela precisa ser menor mesmo na bobina. Tá beleza. Aí fazendo aqui agora é, o delta, o que acontece? A gente vai ter aqui ó, RST do mesmo jeito. Só que agora aqui a gente tem 380. E aqui vai ser 380 dividido para 2, ó. Certo? Então vai dar 190 volts. Isso. Aí o que quer dizer? É uma subtensão. Subtensão quer dizer que o motor no regime permanente abaixo do nominal. Então ele vai ter menos tensão do que ele precisa para funcionar. Não é essa. E aí eu lembro muito bem que na minha explicação eu coloquei essas palavras: regime permanente, tá? Só os termos, né? Tensão nominal, sabe? Eu coloquei bem essas palavras bem explícita mesmo, sabe? E aí, para terminar a questão, eu peguei e coloquei qual seria a forma ideal de fazer a ligação desse motor. Aí eu peguei, aí eu peguei e mostrei, ó. A ligação ideal seria em série, que uma partida em série, só que aí a tensão aqui 440 volts. Aí eu peguei e falei, ó, a tensão aqui tem que ser 440 volts. Se você fazer aqui, é, vai dar 254 volts mais ou menos, né? Não lembro direito, mas acho que é isso aqui. E aí se dividindo aqui, vai dar mais ou menos 127 volts. 127 volts é menor do que a tensão nominal, certo? Então tá ok. Então pode ser, tá certo? Aí quando parte para aqui a delta, foi, foi. Não, eu só fiz nessa, né? Só nessa que eu fiz. É,
Não, aqui é meio assim, você consegue imaginar, porque no final aqui a tensão ela precisa ser menor do que a aplicada, porque não tem como eu pôr 220 aqui, né? Porque ele é 380. Vai dividir por 2. Então, com a tensão divide por 2 que dá 220. Só 440, entendeu? É bem assim. Então, então aqui já vai, ó, 220, 220. Aí aqui é 440. Então aí eu peguei e coloquei. O ideal tal seria ligar o motor em série, estrela triângulo em série, com a tensão de linha 440 volts. Tá? Com essas palavras, entendeu? Tensão de linha, explicando bem certinho o que, que era tensão de linha, é, tensão da rede, isso. Mas aí você especifica. Quando a gente fala tensão, entendeu, né? Então, tensão de linha. E regime permanente, tal, tensão nominal do motor, essas coisas. Então aí eu acredito que ele considerou, mesmo que eu não tenha feito a parte da corrente, porque eu destrinchei, né, as coisas tudinho e mostrei que eu sabia o que, que era as tensão nas bobinas. Mas aí, pois é, essa aí para calcular a corrente seria assim. Eu lembro que lá tinha a tensão, corrente de partida. Tinha lá, acho que era IN, uma coisa assim. Tinha um monte de dados lá, né? Tinha frequência, umas coisas assim. Aí tinha lá, eu acho que era IN o nome. Aí eu não lembro se tinha na. É, aí, eu acho que é mesmo. Não tenho certeza. Aí, aí tinha um valor X lá. Aí esse valor, a partida do motor é 10 vezes maior do que a corrente nominal, não é? Não tenho certeza também. Mas, mas aí você pode fazer. Sim, isso aí já é uma coisa que você já dá pra estudar, já pra você saber. Por hora de fazer a prova. Aí você pegava essa corrente, multiplicava por esse valor, sei lá, 10 vezes ou 8 vezes. E aí você sabia que a estrela triângulo é um terço da corrente de partida, né? Aí você fazia esse cálculo e você tinha a corrente aqui. O que que era? Por causa que é característica da estrela triângulo. Mas aí a gente tinha que analisar isso no circuito, né? Porque a corrente aqui, o I, como é que é? É a mesma, né? Aqui que diferencia, né? Tá. Então aqui ela é. A corrente é igual dividido para raiz de 3 aqui, não é? O I de fase. Então aí você vai usar. Eu acredito que você vai usar essa relação aqui. Não, mas não vai ser essa relação. Não, vai ser a. Por causa da tensão. Você vai ter uma tensão aqui que vai ser 127 para 220. Eu acho que vai dar um terço essa tensão, quer ver? 127. Eu não vou saber certinho como é que é, não. É, vai que cai, né? Mas você olha essa parte. Porque, porque tem a ver com a tensão. Imagina você tem uma resistência R fixa. Aí você coloca uma tensão nela aqui. A corrente é uma. Mas se você colocar a mesma resistência igualzinha com outro nível de tensão, a corrente vai ser outra. Uhum, entendeu? E aí aqui não vai ser. Isso. E nesse caso aqui, que a resistência é fixa, a corrente e a tensão não vai ser inversamente proporcional. Tipo assim, eu diminuo a corrente, ou diminuo a tensão, aumenta a corrente. Não vai ser assim. Vai ser diretamente proporcional. Se eu diminuir a tensão, eu vou diminuir a corrente. E se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a corrente. Nesse caso, entendeu? Então você vai usar essa relação para fazer esse cálculo aí. Provavelmente lá na apostila vai explicar certinho como é que é.
Vamos lá. Aí a próxima, era 3, era aquela dada lá, né? Os tipos de controle vetorial e escalar, né? Aí, o que que eu fiz? Eu não expliquei o que que era. Eu só coloquei. É vetorial. É, eu não quis arriscar. Porque é vetorial e escalar. É. Eu comecei a escrever, né? Ah, vetorial é isso, isso. Aí eu falei, quer saber? Não vou correr o risco de errar essa questão. É, porque, por exemplo, se eu colocar assim, o controle de velocidade é vetorial e escalar. Tá certo? Agora, se eu colocar assim, o controle vetorial é tal coisa, tal, 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 tal. Aí, se eu escrever a, a descrição errada, que não precisava, né? Pois é. É, aí eu pensei em explicar, só que eu pensei, e se eu explicar errado? Vai ficar desse jeito aqui. Pra não ter o. Pois é, eu acho que foi só na. Acho que foi naquela da luz lá. E aí, a outra era. Ah, se a frequência aumentar, o que acontece com o torque, né? Aí eu escrevi que quando a gente aumenta. Ah, não vou dar conta de escrever na velocidade que eu falo. Quando a gente aumenta a frequência maior do que a nominal, maior do que a nominal do motor, o torque diminui. Então, o torque diminui. Não sei explicar por que não. É, se eu te falar que isso daqui eu chutei, isso daqui, porque eu lembro o dia que a gente tava vendo sobre até o chute deu certo. O o dia que a gente tava fazendo negócio de inversor de frequência, eu tava lembrando, não sei se foi o Michael, ou se foi o professor que falou, que quando aumentava a frequência maior do que a do motor, o torque caía. Só que na hora assim, da prova, eu falei, ah, será que é? Ah, vou pôr aqui. Ah, vou pôr aqui, eu acho que é. E pus. Só que eu escrevi esses termos, ó, frequência maior do que a nominal do motor, torque cai. Eu só não escrevi assim, frequência maior do torque é menor. Entendeu? Não escrevi assim. Eu escrevi a frequência acima da nominal do motor, o torque diminui. Entendeu? Às vezes, às vezes o jeito que a gente explica também influencia. Você sai só jogando as coisas assim, falando, ah, aumentou a frequência, o torque diminui. Mas não, não é verdade. Se eu tô com, sei lá, 30 Hz, eu vou para 50. Tá dentro da nominal do motor. Então o torque não vai diminuir, entendeu? Tem que explicar bem certinho o que que é, porque senão fica vago, né? E a última era sobre motor de rotor bobinado. E era. A gente fez a aula. Foi. O que que eu coloquei? Eu coloquei assim. Foi, eu lembro que você falou isso mesmo. Eu coloquei assim. Para aumentar a velocidade. Não. Primeiro, né? O controle é feito com associação em série de bobinas com o rotor. Então, vamos supor que você quer o rotor. Aí aqui no rotor eu tenho uma resistência aqui, ó, ligada aqui. Então, essa aqui é a fase, né? RS. Supor, sei lá, tem as três bobinas aqui, né? Ah, sei lá como é que é o rotor desenhado por dentro. Tem máquinas não. Tá, vamos supor que é assim. Aí aqui é o rotor, né? Você vê aqui rotor. Não. Aí tem o rotor. Aí, se eu colocar mais resistência aqui, se eu colocar o R maior, o V vai ser menor. O V de tensão. Se o V é menor, a velocidade é menor, certo? E aí, se eu pegar a resistência e diminuir ela, a tensão vai ser maior e a velocidade vai ser maior. Entendeu? Aí eu expliquei esses termos aqui. Falei, ó, o controle é feito através de resistências ligadas em série com o rotor, é, aumentando o valor da resistência, diminui o valor da tensão no rotor e a velocidade diminui. Escrevi dessa forma.
E depois eu escrevi a outra forma também. Falei, ó, diminuindo a resistência, a tensão aumenta no rotor, com isso a velocidade é maior. Aí eu fui e coloquei, o controle de velocidade pode ser feito através de contatoras para fazer as resistências sair automaticamente, fazer uma partida mais suave com uma velocidade menor, entendeu? Expliquei bem assim, para ficar bem completo. Ele falou assim: você escreve tudo que você lembrar para ficar completo. Deixa comigo então. Por isso que eu escrevi até o talo mesmo. Acabou, era só essa, era só essa questão. Ah, deixa eu ver o primeiro aqui. Acho que o primeiro aqui tá mais top, né? Tá nada. Foi esse aqui, ó. Esse é da partida ficou top, né? Entendeu? Entendeu certinho como é que é os. É. Aí, aqui. Essas técnicas, né? Uhum. É. Mas tenta entender essa lógica que a gente fez aqui, ó. Nessa primeira aqui. Como que a gente chegou nisso daqui? Porque se você entender isso aqui, você faz qualquer um. Vai que ele coloca pra você fazer outra. Entendeu? Uhum. É. Não, imagina aqui se ele pega e te dá esse mesmo motor pra você fazer uma partida compensadora. Não, mas não fudeu. Pensa só três. Como é que você vai fazer? Ó, a gente. Se você fizer isso aqui que a gente fez aqui, ó, e transformar elas nisso aqui, é. Ah, curto-circuito aqui e faz os ossos, entendeu? Se ele te desse motor, deixa eu ver que partida que é aqui do só três. Compensadora. Deixa eu ver que eu acho que dá pra colocar uma página aqui no meio. Ah, vou colocar ela no final. Ah, criou aqui. Beleza. Bônus. Compensadora. Compensadora. 12 pontas. Então aqui vai ficar fechamento, né? Tá. Dá pra fazer em série e em paralelo. Acho que vai ficar a mesma coisa. Vê? Então, ó. Um, dois, três. Opa. Sete, oito, 10, 11, 12. Então, ó, em série. Eu vou ligar 4 com 7, 5 com 8, 6 com 9 e curto-circuitar aqui. Certo? E aqui eu vou colocar o R, o S e o T. Então ela vai ficar assim, né? Aqui no meio vai ficar 10, 11 e 12. Aí aqui o 10 tá o 7. Ah, eu fiz errado esse trem. É pra direita, né? É, até que dá a mesma coisa também, né? Mas deixa eu fazer pra cá, ó. 7, 4 e 1, 12, 9, 6.
para baixo. 9, 6, 3. E aqui é 10, 8, 5 e 2. Aí aqui vai entrar o R, o S, T. Então aí a partida vai ficar como? Eu não lembro muito bem como é que era. Eu lembro que faz um bypass aqui, né? Eu lembro que tem K1. Eu não lembro muito bem a força. Eu lembro que ele vai direto numa. Deu. Eu lembro que ele vai direto pro motor aqui. Então, vamos fazer o motor com, 12, com as 12 pontas aqui já, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiz de qualquer jeito aqui, ó. Então, o RST vai ligar no 1, 2, 3. Aí aqui eu vou ligar 5 no 8. 5 no 8. 6 no 9. 6 no 9. E o 7 no 4. Só que sobrou. Então, curto-circuito essa parte aqui. Assim, fecha eles aqui, né? Que é esse fechamento aqui. E aqui o 10, 11, 12 é curto-circuitado, é fechado. Então, esse aqui eu vou pegar e fechar aqui. Aí aqui do lado tem uma contatora, né? Que entra aqui, que vai pro trafo lá, né? Trafo aqui. Aí ele sai lá do meio e vem pra cá. Assim, né? Aí o final do trafo vem na, vem na contatura qualquer aqui, né? E curto-circuito em cima. Nossa, tá ficando ridículo esse desenho. Tá. Aí, o que eu descobri no dia que a gente tava fazendo lá? Eu vou pegar essa primeira fase aqui, ó, e vou ligar na mesma fase aqui em cima. Por quê? Porque na hora que eu for fazer o comando, essa contatora aqui vai sair e essa daqui ainda vai continuar ligada por um período intervalo de tempo bem pequenininho. E se eu não ligar essas fases as mesmas, vai fechar um curto. Por exemplo, se eu ligar essa primeira na segunda, esse pequeno intervalo de tempo que essa aqui fica ligada, fecha curto. Tá errado. Entendeu? Então, ó, a do meio vai na do meio. A gente fez esse. E a última vai na última. Lembra o dia que a gente fez a partida compensadora lá na faculdade, que a gente fez essa conferência aqui? Foi para evitar esse tipo de coisa. Então aqui vai ficar K1, K2, K2, essa aqui. Pode ser. K3. Então, ó. Eu nem lembro mais como é que eu fiz a partida lá. Mas, olha, vamos seguir aquela mesma regra que eu tava te falando. Ó. Não, vamos fazendo aqui só usando a lógica mesmo. Ó, primeiro, qual que foi o que eu falei? Primeiro que coloca. O que sai, né? O que sai vai ser K3, né? Ó, K3 sai. Só que é o problema nessa aqui? Diferente da estrela do triângulo. Não vai ter uma bobina, uma contatora que vai ficar ligada direto. Que é no caso do K1. Essa aqui entra K2 e K3 e sai K3, sai K2 e entra K1. Entendeu? Entendeu? Então não tem uma bobina que vai ficar segurando o esquema todo. O K1 tem que ficar ligado ao mesmo tempo que uma dessas outras duas. Para conseguir o sistema continuar ligado. Entendeu? Senão dá errado. Vai precisar de ficar junto. Então, ó, aqui de cara a gente já sabe que K2 vai segurar o sistema. Por quê? Porque o K3 vai sair e o K2 também. Só que quem vai sair primeiro? K3. A gente não pode deixar o K3 ligado com o K1, em hipótese alguma. Porque se K1 ficar ligado, junto com o K3, fecha curto aqui, ó, por baixo. Entendeu? Então não pode ficar ligado. Então K3 vai sair primeiro. E depois vai sair K2. Então vou colocar K2. Aí depois aqui, ó, eu vou colocar K1. Um selo de K1.
Por quê? Porque eu sei que K1 vai sair. Ou K2 vai sair. Então alguém tem que segurar o. Alguém tem que segurar. Então vai ser K1. Então aí, K3 aqui. Aí depois aqui eu já coloco aqui, ó. K2. E quem vai ligar K2? K3. Certo? E aqui no final, eu vou colocar é, normal fechado. Foi assim que eu fiz a minha. Eu coloquei um normal fechado de K3 aqui. E já liguei K1 aqui, ó. Aí o temporizador. Falta ele, né? Esqueci. Temporizador aqui, ó. Temporizador. E aí, o temporizador coloca aqui, ó. Então, ó, na hora que eu. Deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa. Acho que não. Na hora que eu apertar o botão K2, é. Pelo botão S1 aqui, vai ligar K3. Na hora que ligar K3, ele abre K3 aqui, para não ligar K1 junto. E fecha K3 aqui. Fechando K3 aqui, liga K2, que fecha o selo aqui em cima. Então o sistema vai estar ligado enquanto o temporizador está contando. Ele já ligou junto. O temporizador contando, ele desliga K3. Então ele cai K3 primeiro. Esse aqui vai sair K3. Aí quando K3 sai, ele já liga K1. Só que K2 ainda não saiu. Porque ele saiu e ligou K1 já. E na hora que ele ligar K1, K2 sai. Só que aí esse intervalo aqui, ó, é muito rápido. É muito rápido. Quando o K3 sai, ele tem que ligar K1 e abrir K2 ao mesmo tempo. Aí nesse intervalo aqui, às vezes o selo não segura. Às vezes o selo não dá tempo de, de segurar. Aconteceu isso na minha prova. E aí eu fiz de novo e deu certo. Falei, professor, o negócio aqui é porque tá muito rápido. Fiz aqui a partida 5.0. Saiu. Acho que ele fez a milha, só não quer falar. Foi. E foi nesse que saiu com a compensadora também. Deu sorte. E aí, essa partida que eu fiz, desse jeito aqui. Aí se eu colocar um K2 aberto aqui, ó, pra gente seguir aqui nessas. É. É. Então, mas depois que você fez isso daqui, ó. Depois que você fez isso daqui, é a mesma coisa. Ó, se você quisesse fazer essa ligação em paralelo, em vez de ser em série, você ia fazer a mesma ligação que a gente fez. Não, acho que seria mais fácil. Seria a mesma coisa. Porque, ó, se você fosse fazer ligação em série, o que que ia mudar? Esse fio aqui, ó, que tá ligado sempre aqui, ó. Esse aqui que ia mudar. E como é que ia ficar? Ó? Ia ficar. Que é 9, né? Ia ficar 6 e 12, 9 e 3, 5 e 11, 8 e 2, 7 e 4, 7 e 1. Aí na hora de fazer a ligação aqui no motor, a fase ela tinha que vir no 1 e 7 ao mesmo tempo. Então o motor ele teria que ser fechado assim, ó. 1 e 7. Então 1 e 7 teria que ser ligado aqui. Isso. 2 e 8. 2 no 8. É. 3 e 9. Esse aqui ó, ia ficar ligado assim, ó. Só que esse restante aqui, ó, ia ser a mesma coisa. Não ia mudar nada. Entendeu? Mas aí você entendendo como é que a gente chegou nisso, você faz qualquer um. Tenta entender isso. E você pedir pra fazer uma série paralela com motor de 18 pontos? Nem existe.
Nunca existe. Mas com essa lógica dá pra fazer também, entendeu? Dá pra você entender. Você faz qualquer coisa. Mas você viu, né? A gente vai fazendo um por um até chegar no que a gente quer. E depois a gente só monta o comando em cima do que a gente fez aqui. Você monta o comando de força sem pensar na parte do comando aqui, ó. De essa parte aqui. Depois você faz alguma forma da força funcionar. Aí se você chega aqui e vê se não tem jeito de eu fazer dessa forma, aí você vai e modifica o força, muda a contatora, põe uma contatora a mais. Como no caso no desenho, você não tem limite de contatora mesmo, você pode pôr o tanto de contatora que você quiser. Você vê, vou pôr um aqui do lado pra dar certo.